Olá, amigos telespectadores, estamos chegando agora aqui com a doutora Priscila, o nosso quadro Saúde Plena, ela que está aqui sempre trazendo informações, né? Apresentando, às vezes, soluções para a sua vida. Doutora Priscila, é um prazer recebê-la aqui. É um quadro de super sucesso, né? O pessoal tem gostado muito e a gente fala que às vezes você traz ali a solução para o problema da pessoa que está ali de repente no fim de semana ali curtindo a família. Vamos ver o programa, clica lá e tem uma informação bacana, né? E às vezes a dúvida de uma pessoa pode ajudar várias outras. É verdade. Acaba sendo incomum, né, essa dúvida, né? Olha só, a Rita de Cássia Nunes, ela é de São Paulo. Ela disse que a avó dela tem mal de Parkinson e recentemente está com o início de Alzheimer. Ela gostaria de dicas para ajudar a conviver com a doença. Ela disse que é muito triste. Oi, Rita, realmente é muito triste. É difícil, a gente vê isso acontecendo, né, com uma pessoa próxima, geralmente alguém que a gente ama muito. E você trouxe um tema importante, que é o fato de nós olharmos para quem cuida. Porque às vezes a pessoa mesmo que adoece, como ela vai perdendo, né, um pouco dessa consciência, ela às vezes não tem noção daquilo que está acontecendo. Mas quem está ao redor, que tem aquela memória, tipo, nossa, ela era assim e agora ficou desse jeito, isso gera uma angústia, um sofrimento muito grande. E a necessidade de cuidar exige uma estruturação da família, às vezes sobrecarrega algumas pessoas, geralmente quem está mais próximo e mais disponível para cuidar. Então, ter esse olhar para o cuidador é de extrema importância. Se é você quem cuida, tenha um tempo para você. Não abra mão da sua vida. Um dos maiores problemas que a gente vê com quem cuida de pessoas que adoecem, assim, né, que tem essas doenças neurológicas, é que a pessoa começa a viver para o doente, como se ela não tivesse o direito, né, à própria vida. O que acontece? Às vezes essas doenças vão ser longas. Isso pode então levar isso que eu ia perguntar, às vezes pode décadas. décadas, né? Às vezes podem ser curtas, mas às vezes elas podem ser duradouras. Então você não pode abrir mão da sua vida. E em algum momento isso vai se encerrar. E no momento em que isso se encerrar, você vai ter que retomar a sua vida. Então realmente não dá para abrir mão. O importante é você tentar achar o seu equilíbrio, né? Como é que você vai conseguir organizar essas duas coisas e lembrar sempre da rede de apoio, de dividir as tarefas. Às vezes, mesmo quem está longe, às vezes até auxílio financeiro é necessário nesse momento. Que gasta também, né? Exatamente. O custo é muito alto, né? Custo com remédios, né? Com cuidadores, às vezes com preparar o ambiente para essa pessoa, porque existe uma preocupação, né, ali com relação à queda. Então são várias. E as pessoas não fazem, né? Aproveitando essa deixa, doutora Priscila, as pessoas, elas quando constroem uma casa ou compram uma casa, elas não se preocupam com a velhice, né? Porque elas estão ali no auge da vida, legal, escada e muita quina, quer dizer, isso num futuro pode trazer transtorno, né? Com certeza. E realmente nós não somos preparados para isso, a gente não pensa, né, nessa forma a longo prazo. Então, as nossas casas, a maioria das casas não são preparadas e às vezes você tem que reformar, né? Abrir espaço para uma cadeira de rodas, né? Então, para a Rita aí, o que eu acho que é mais importante, Rita, é você ter essa atenção de não abrir mão da sua vida, entender que muitas vezes aquela pessoa não vai ter consciência daquilo que está acontecendo com ela, então se nem ela sofre, você também não precisa sofrer. E não sofre mesmo, doutora Priscila? A pessoa, eu falo que eu tenho uma tia que está com Alzheimer, né? E assim, ela não conversa mais, não reconhece, e parece que ela vive num mundo dela ali. Perguntar ao tia, ela, sim, e não vai. Então, ela não sente nada mesmo, não tem, assim, né? não tem essa noção, esse né? sofrimento, né? É lógico que até evoluir, às vezes elas oscilam, então tem períodos de consciência. Nesse período pode ter um pouco, mas depois não. Então, geralmente quem sofre mais mesmo é quem está ao redor. E aí a gente entender, fazer o melhor. Eu tenho a minha avó com Alzheimer e nessa situação eu digo que a melhor coisa que a gente pode fazer é amar. Quanto mais amor você dá, mais tranquila fica a pessoa, né? Entender que às vezes ela vai falar coisas e aquilo não é direcionado a você. Eu falo, você aprender a separar isso
é extremamente necessário. Mas ame, né? Amor sempre cabe. Sempre tem espaço, né? Exato. Olha só, outra pergunta vem de Macaé, lá no Rio de Janeiro. Diz que sempre vê o programa pelo... a Camila Teixeira, sempre vê o programa pelo canal no YouTube e ela gosta muito do quadro e gostaria de orientações para evitar a depressão. Oi, Camila. Pergunta importante, porque hoje a depressão ela é quase endêmica, né? A gente vê os números só aumentando e sua preocupação é genuína. Existem várias formas da gente prevenir, em geral, doenças crônicas. E isso está muito relacionado ao estilo de vida. A atividade física hoje é essencial. Não tem como a gente ficar parado, tá? Então, inclusive brincam, né, que o sedentarismo ele é um novo tabagismo. Então, coloque a atividade física na sua rotina. A alimentação saudável, a gente também sabe que isso tem impacto. Higiene do sono, então manter uma rotina que favoreça uma boa noite de sono, tá? Ah, Priscila, mas eu tenho dificuldades. Você sempre teve dificuldades e isso vem piorando. Existe solução, então sempre procurem um profissional quando você perceber que algo está ficando diferente, que começou a piorar no seu organismo. Procure o profissional quanto antes, não fiquem deixando para depois. Observe sim as pessoas com quem você se relaciona, de que forma você se relaciona, se isso tem tido um impacto positivo ou não, se você tem socializado ou não, porque muitas vezes isso vale, principalmente para quem é mais introvertido, a gente vai se fechando, tem uma tendência a atividades mais solitárias, então esse movimento de abertura, ele é importante. Não precisa ser excessivo, você nunca vai ser uma pessoa extrovertida, né, que vai chegar num lugar e, enfim, socializar com todo mundo, não é isso. Mas é só tomar esse cuidado para não se fechar demais justamente por essa tendência. No final das contas, gente, é equilíbrio, né, na vida. Tudo em equilíbrio. E o seu ponto de equilíbrio é só seu, é diferente das pessoas que te cercam. Não se compare. A comparação, eu falo, é o princípio do sofrimento. E na sociedade que a gente vive hoje, é muito isso comum. Exatamente. Nas redes sociais, isso é muito comum. Então, aprender a filtrar também esses estímulos. Que mais? E observar, né? Se você perceber que está começando uma dor ali, um sofrimento meio excessivo, que você está com dificuldade de lidar com certas emoções, procure ajuda profissional o quanto antes. Não espere a situação desandar completamente, você ficar de cama sem força para nada. Não espere chegar nesse ponto, né? Como tudo na vida. É muito mais fácil a gente corrigir no início. Olha só, agora a Jéssica Leme está mandando uma boa noite para a gente aqui, diz que o namorado dela se sente vazio por dentro e ela quer saber como ajudá-lo. Ele não curte falar muito sobre os assuntos, né? Pois isso, ele diz que piora para ela. E ela quer saber o que ela pode fazer para ajudá-lo, a Jéssica Leme. Jéssica, eu entendo você. Isso é algo que aparece com muita frequência dentro do consultório, porque a gente se sente responsável pelas pessoas que a gente ama. E às vezes a gente não está preparado para ajudar. E quando a gente não está preparado para ajudar, o que a gente pode fazer é orientar. Então, se você não tem uma formação dentro de saúde mental, dificilmente você vai conseguir lidar com isso. Então, o mais importante, oriente. Então, qual é o caminho? Gente, se essa é uma queixa frequente, recorrente, que você percebe que já está ficando crônica ali, se arrastando durante meses, ajuda profissional. Então, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psiquiatra, ver se existe algum diagnóstico, às vezes não existe. Às vezes é só realmente fazer uma terapia. E para você que está perto e que não tem a capacidade profissional de realizar esse auxílio, algumas coisas funcionam muito bem, que é o acolhimento. É não julgar. Então, sempre que uma pessoa traz uma demanda para a gente, escute. Muitas vezes, só o fato da gente escutar já é de certa forma terapêutico. Não vai resolver o problema, mas pelo menos a pessoa se sente vista, se sente realmente acolhida. Abraça, dá um abraço. Poxa, a pessoa está com uma sensação de vazio, olha, um abraço aquece.
né? Um contato ali. A gente, às vezes o ser humano ele tem muita necessidade de falar, né? A gente quer falar alguma coisa. E no que a gente fala, se você desconhece aquilo, você não sabe o que é esse sentimento de vazio, muitas vezes o que você vai falar tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Às vezes a gente acha que está ajudando e piora na hora que fala alguma coisa. Não é à toa que nós temos realmente 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir mais, falar menos. E esses momentos, isso é extremamente necessário. Então, muitas vezes, eu sei que é angustiante, as pessoas ficam naquela angústia, eu preciso falar alguma coisa, eu tenho que... Não, respira, ouça o que está sendo dito e abrace e acolha. Muitas vezes, gente, isso é suficiente. Né? E se depois você quiser falar alguma coisa e orientar, falar, poxa, por que você não ajuda por que você não procura uma ajuda profissional? Talvez esse seja o melhor caminho. Tá aí, Jéssica, a dica da doutora Priscila. Agora a Maria Aparecida Cardoso, aqui de Pouso Alegre, ela diz que ela tem ansiedade e que está dando sintomas físicos. Ela quer saber se ela deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, e mandou uma pergunta aqui. Sentimento de vazio constante é começo de depressão? São 2 perguntas. 2 perguntas, né? Então, com relação aos sintomas físicos da ansiedade, a partir do momento que a gente e a gente precisa saber há quanto tempo isso acontece, se existe algum motivo ali. Então, é muito difícil, a gente não vai fechar um diagnóstico aqui, não tem como. Isso é feito numa consulta e existem vários critérios para a gente fechar um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, de um transtorno depressivo, né? Então, para a gente saber se uma pessoa tem depressão ou não, são várias perguntas que a gente tem que fazer. Aí, se ela tiver aqueles sintomas ali, se ela preencher critérios, determinado tempo, aí a gente realmente fecha esse diagnóstico. Porque às vezes o pessoal acha assim, tô sentindo uma coisa, isso é? Não, não é assim que funciona, tá? Mas, você trouxe 2 questões importantes. Se isso já está gerando uma dúvida, olha, tô tendo sintomas físicos relacionados à ansiedade, isso já está te incomodando, já está tendo algum impacto, né? E o outro é o... O outro aqui é sobre, dando sintomas físicos, procurar, uma pergunta, é sentimento de vazio constante, começo de depressão, sentimento de vazio. Sentimento de vazio constante. Esse constante, há quanto tempo isso está acontecendo? Né? Isso está causando algum prejuízo na sua vida? Os sintomas físicos da ansiedade também estão causando algum prejuízo? Se você já tem percebido isso, é hora de procurar ajuda. Priscila, mas ainda não está causando prejuízo, mas eu venho percebendo que está piorando. Também é hora de procurar ajuda. Ela pergunta se é psicólogo ou psiquiatra. Amara. Tanto faz, pode procurar qualquer um dos 2. Né? Se você pode ir no psicólogo e o psicólogo pode detectar e te encaminhar para um psiquiatra. E se você for no psiquiatra e o psiquiatra identificar que você precisa de medicamento, ele vai entrar com medicamento, mas se ele fizer um diagnóstico, provavelmente ele vai te mandar para terapia. Por quê? Porque a terapia sempre vai ajudar. A gente, muitas vezes as pessoas acham, é ou o medicamento ou a terapia. Não, gente, as 2 coisas, elas se complementam. Que o medicamento acaba acalmando a pessoa e a terapia ela dá aquele processo para a pessoa. Exatamente. No curto prazo a gente já vai resolver ali com o medicamento para ter alguma melhora e a terapia vai ajudar depois a essa alfabetização emocional, a você lidar com aquilo que você sente. E é um espaço também para você conversar, colocar ali para fora, coisas que muitas vezes a gente não fala com as pessoas que estão ao nosso redor, né? É isso, hoje ninguém está muito afim de escutar, né? Ninguém está tendo tempo para escutar. E a gente não tem tempo nem para se escutar, que dirá para escutar o outro. Então, esse espaço, o ambiente do consultório, ele é um espaço seguro para você se expor e falar tudo aquilo que você realmente sente. E isso é necessário, né? Porque às vezes a pessoa vai com uma certa resistência e aí não fala o que precisa ser dito. Então, entenda que esse ambiente é um ambiente seguro e que a gente tem realmente profissionais para te auxiliar nisso, né? Quanto mais você aprende a lidar com as suas emoções, melhor vai ficar a sua saúde mental. Doutora Priscila, quero agradecer mais uma vez sua presença, sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo aí as dúvidas dos nossos telespectadores.
Muito obrigada. Espero as perguntas para o próximo programa. Gente, sabe como participar, né? Nosso WhatsApp aparece aí, é o DDD 359-8853-9542. Nas redes sociais também você pode ir acessar o site da doutora Priscila, aparece aí no vídeo, pricomamor.com.br. Tem as redes sociais dela também. Você pode ir lá interagir e participar da nossa programação. A gente espera você nos próximos programas. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até lá.